Bem-vindos a mais um Corações e Mentes, o programa que aborda o tema da saúde mental. E o episódio de hoje vamos falar sobre um tema delicado, mas cada vez mais presente na nossa vida, os transtornos alimentares. A nossa convidada é a doutora Maria Angélica Antunes Nunes, psiquiatra, doutora em Psiquiatria e Psicologia Médica pela Unifesp, pós-doutora em Epidemiologia pela URGS, docente do Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia da URGS, membro fundadora do Grupo de Estudos e Assistência em Transtornos Alimentares e da Comissão de Transtornos Alimentares da Associação Brasileira de Psiquiatria. Doutora Maria Angélica, seja muito bem-vinda. Quais são os principais transtornos alimentares hoje? Certo. Então, importante dizer que os transtornos alimentares são, na verdade, transtornos do comportamento alimentar que não refletem uma doença, vamos dizer assim, médica, outra que não um transtorno psiquiátrico. Então, é importante essa definição. E que são aquelas alterações do comportamento alimentar que levam a importantes complicações e importantes desfechos desfavoráveis à saúde do indivíduo. Os transtornos alimentares propriamente ditos, mais importantes, são a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e o transtorno de compulsão alimentar. Todos eles, então, definidos claramente com critérios nosológicos como transtornos psiquiátricos. Mas, vulgarmente falando, nós tínhamos uma impressão, não tem uma base epidemiológica, mas a senhora pode nos dar essa base, parecia-nos que a maioria dos transtornos que havia, principalmente em adolescentes, era de anorexia e bulimia. Perfeito. Isso outrora, vamos dizer, o que é outrora, das últimas 2 décadas. Perfeito. Isso. Perfeito. E que hoje, Isso. o que a gente vê é obesidade. Perfeito. Gostaria que a senhora corresse sobre isso. Então, é importante, assim, a obesidade em si não é um transtorno psiquiátrico. Obesidade continua sendo um transtorno clínico de ordem ligado ao metabolismo e tudo que a gente sabe sobre a obesidade. Mas se sabe hoje que 30% dos indivíduos que têm obesidade apresentam concomitante o transtorno da compulsão alimentar. Então, seriam aqueles indivíduos que têm obesidade e que concomitante têm um transtorno psiquiátrico, que é o transtorno da compulsão alimentar. Quando o senhor fala realmente de uma mudança de paradigma, inclusive, em que outrora se falava que a anorexia nervosa e a bulimia eram os transtornos alimentares, com o tempo, o que se notou que é o mais prevalente o transtorno da compulsão alimentar. Então, esse que acompanha pelo menos 30% dos indivíduos que têm obesidade. E o que é o transtorno da compulsão alimentar? São aqueles indivíduos que apresentam episódios de ingestão excessiva de alimentos com perda de controle. Isto é que diferencia o indivíduo que come exageradamente, que tem hiperfagia, do indivíduo que tem, então, um transtorno alimentar. Ele tem o excesso de ingestão de alimentos com sensação de perda de controle. Então, ele não para de comer naquele episódio que costuma ter uma duração em torno de 2 horas. Então, o indivíduo só vai parar quando não tiver mais o alimento e muitas vezes ele vai buscar continuar tendo aquele alimento para ser consumido. Então, é bem diferente. Tem que ter perda de controle. E o indivíduo que tem, doutor Ricardo, ele nos diz, eu tenho a sensação de perda de controle. Sim, ele refere isso. Eu não consigo parar. Eu trabalho no ambulatório do Hospital Universitário de Canoas
E eu faço acompanhamento dos pacientes pré- e pós-bariátricos. Perfeito. Então, o que a gente vê? Eles referem bem isso. Isso. Eu fico ansiosa e me dá uma compulsão Isso. alimentar, Isso. né? E aí eu não controlo. Isso. Porém, existem algumas patologias Uhum. que vão fazer essa dicotomia, que vários colegas têm dito que é um erro, essa dicotomia da doença física e a doença Isso. mental. Isso. Quais as patologias Uhum. que poderiam levar à obesidade? Certo. Na verdade, a gente não acha que existem patologias que levam à obesidade. A obesidade é predominantemente um desequilíbrio entre o que tu consome e o que tu gasta. Por tu ter essa dificuldade em ter esse equilíbrio, tu desenvolve a obesidade. Então, tu passa a ter um excesso de peso porque tu não está equilibrado entre o que tu consome e o que tu perde. Isso é obesidade. Claro que algumas patologias, talvez, como, por exemplo, um distúrbio metabólico, algo assim, mas assim, não precisa ter doenças concomitantes ao processo do ganho de peso. Então, a gente sempre tem que entender isso como os indivíduos consomem alimentos mais do que perdem, no sentido de queima calórica, né? Então, nós temos um desequilíbrio, né, entre o que tu consome e o que tu gasta. Isto é obesidade. Então, um desequilíbrio. Então, como eu digo, quando o senhor falou dos pacientes que vão buscar cirurgia bariátricas no pré-operatório, na avaliação pré-cirurgia, eles podem relatar, e são frequentes os casos, porque são frequentes os pacientes que têm obesidade e que têm compulsão alimentar. E eles referem. E o que a gente sabe que é um problema? É um problema quando os indivíduos que têm obesidade e têm concomitante um transtorno de compulsão alimentar, eles não são vistos de uma forma, vamos dizer assim, completa no seu contexto de o transtorno da obesidade, então desequilíbrio entre o gasto e o consumo, e concomitante eles terem desenvolvido um transtorno da compulsão alimentar. Então, seria um enfoque que teria que considerar a patologia, vamos dizer, clínica, orgânica da obesidade e também o transtorno alimentar. Então, muitas vezes, eles vão à cirurgia bariátrica sem que isso seja visto. E a gente sabe que os resultados são piores. Porque o indivíduo perde peso, mas ele segue com aquele problema da compulsão alimentar. Obviamente, mesmo consumindo por limitação da própria cirurgia uma quantidade menor, eles não deixam de ter a compulsão alimentar. E ela torna o prognóstico dele pior. Pois é, mas aí também entra uma outra questão, por exemplo, que na pós-bariátrica, a gente sempre coloca, muitas vezes, o paciente o seguinte: vocês operaram o estômago, mas não operaram a cabeça. Exatamente. Continua tendo a cabeça. Exatamente. Eu não vou dizer o termo vulgar e popular, que hoje é politicamente incorreto, que seria gordo, né? Mas eles continuam com a mesma cabeça. Sem dúvida. Tá, mas isso não caracterizaria como uma questão de adição, de addition? Certo. Pois então, os transtornos alimentares, durante algum tempo, eles foram avaliados e considerados, e muitas pesquisas foram feitas nesse sentido. Até que ponto o transtorno alimentar seria parecido com o transtorno por uso de substância. Então, tu tem uma adição à comida como tu tem a cocaína. O problema que nos diferencia é que, no transtorno alimentar, tu nunca vai poder ficar sem o alimento. Então, o indivíduo não pode ficar, como é esperado no tratamento do uso de substâncias, que o indivíduo cesse o uso da substância. No transtorno alimentar não existe essa possibilidade. Tu nunca vai poder tratar um indivíduo que tem transtorno de compulsão alimentar dizendo para ele: não come mais, tu não podes comer. Então, isso
faz com que essa vertente que pensa o transtorno alimentar como parecido com o transtorno de adição, diferente. Então, nós temos que conseguir ajudar esse indivíduo a entender que ele tem uma alimentação que é ligada aos aspectos emocionais, que ele come por uma ansiedade, por um comer emocional, como a gente diz, um comer além, para lidar com coisas que ele não dá conta na sua vida. Ansiedade, depressão, o que o senhor quiser dizer. Então, é importante essa diferença, né? A gente não interna um indivíduo com transtorno de compulsão alimentar e diz para ele, agora tu vais ficar sem o alimento para tu poder dar conta do teu transtorno psiquiátrico, que seria o transtorno de adição. Não existe isso. Então, no momento que não existe isso, a vertente que as ideias que inicialmente surgiram de que houvesse a mesma etiologia, se elas, digamos, não seguem a mesma linha. Pois é, mas a gente tem notado assim, uma questão nos pós-bariátricos de abuso. Então, abuso, os exemplos mais comuns, pessoas que pós-bariátrica, para se manter, para não, porque muitas vezes eles têm a chamada recaída e uma sabotagem à própria cirurgia, eles recaem em condutas abusivas, por exemplo, jogo compulsivo, compras, shopping mania, que são as compras. Quais são os outros mais comuns? Álcool muito e sexo também. Né? Também. Até porque... E aí é outro ponto que eu queria entrar. A questão dos padrões de beleza. Então, todo mundo hoje existe um padrão de beleza, né? Certo. Então, tu não pode ser gordo, não pode... Tu tem que ter uma medida X, agora tem a harmonização, né? A harmonização de tudo. Né? Então, a questão do volume abdominal. Esses padrões, eles são quase que impostos, né? Certo. As tendências. Perfeito. Né? É uma influência, óbvio. A gente diz assim, né, doutor Ricardo, que os transtornos alimentares são doenças de etiologia multifatorial. Então, nós temos os aspectos psicológicos, os aspectos familiares, os aspectos culturais. Então, assim, a gente pode dizer ao senhor e ao nosso público que nos assiste de que, de fato, a cultura tem um impacto, mas ela não é o todo. Então, dificilmente alguém vai ter um grau de adoecimento, como são os transtornos alimentares, por uma questão da cultura vigente, que preconiza o corpo magro. Então, a gente diz que essas pessoas, de um modo geral, elas podem até ter comportamentos alimentares inadequados ou métodos compensatórios, como o vômito, o uso de laxantes, o uso de diuréticos, a restrição alimentar constante, mas o adoecimento não é igual. Eles costumam, então, iniciar o processo e ali, um pouquinho depois, abandonam isso. Quando tu tem o transtorno de ordem emocional, geralmente, é como eu falei, ele é multifatorial. Então, tu vai ver que vem, principalmente, um adolescente, já que mostra, na sua infância, grau de patologia ou de dificuldades emocionais importantes e que o escancarar das dificuldades aparece na adolescência através do comportamento inadequado. Então, eu diria, a cultura é importante, mas ela não determina. Ela é um fator. São as interfaces. Exatamente. Né? Então, não dá para dizer que é uma coisa. Nós temos já estudos genéticos que mostram que a anorexia nervosa, a própria compulsão alimentar, existem famílias com predisposição a esses transtornos por uma questão genética. Então, a cultura, então, perde força quando a gente pensa que existem fatores
Então, até genéticos, de herdabilidade, famílias que têm compulsão alimentar, muitos membros daquela família. Então, não pode ser dito que é uma coisa unicamente da cultura, mas que ela tem um peso, tem. Pois é, e nessa questão da genética também tem uma característica física, né? Por exemplo, tu chega numa família onde todas as pessoas Exatamente. são obesas, Exatamente. grandes, ou são todas pequenininhas e obesas também, Exatamente. né? E que tem assim como cultura o alimento em excesso. Exatamente. Né? O que a gente pode dizer que eu acho importante é assim, não tem nenhuma alteração genética hoje descoberta que explique Não, mas eu vou te dar um exemplo. a obesidade. Não, mas eu vou te dar um exemplo, né? Tem até uma blague, uma brincadeira, que sempre que tu for casar com alguém, tu tem que ir lá visitar a família, conhecer a sogra, as irmãs, as primas, as tias, para te olhar a tua futura. Quer dizer, então tu vai lá, chega lá na família e olha, né? Não, mas isso, na verdade, doutor Ricardo, tem muito a ver, eu acho que assim, a gente diz assim, epidemiologicamente falando, a obesidade, por exemplo, que é o dado que o senhor está me perguntando, existe um fato que é evidente, são comportamentos disfuncionais nas famílias. Então, por exemplo, a gente sabe que não há nada do ponto de vista biológico, genético, que mudou nos últimos anos que explique a prevalência e epidemia da obesidade. Então, o que houve? Houve, sim, um excesso de disponibilidade de alimentos e um grande vilão também é os chamados ultraprocessados. Este é um grande vilão, que nunca se consumiu tanto ultraprocessado como nos dias atuais. E isso, obviamente, levando as pessoas a terem um excesso de consumo, uma dificuldade importante com fome e saciedade. As pessoas deixaram de experimentar. Eu estou com fome e eu estou saciada. As pessoas comem sem parar. E você chega numa família dessas e daqui a pouco tem 2 geladeiras, 3 geladeiras. E geladeiras imensas, né? Que tem tudo que você pode imaginar ali dentro. Então, isso certamente explica um pouco, obviamente, o sedentarismo, obviamente, a quantidade de evoluções tecnológicas que nos faz ficar cada vez mais sentado. Então, isso tudo implica... Eu vou te dar um exemplo concreto. Tu sabes que nos Estados Unidos só pode ter cassino nas terras indígenas. Olha só. Tá. Porém, ali no sul dos Estados Unidos, tem uma tribo que metade dela ficou dentro do território americano. E a outra metade no território mexicano. Conhece essa história? Não, mas então, imagino. Então vou te contar. Os índios do território americano, eles recebem royalties dos cassinos. Então eles são milionários. Tá, então eles andam naquelas caminhonetonas 4x4, tem casas high-tech, que é tudo automático, chega na casa, aperta, abre o portão da garagem, eles já vão direto para a geladeira, eles já pegam uma cerveja, uma pizza já pronta, ou mandam buscar, ultraprocessada, e eles são todos obesos. Hiperobesos. Inclusive tem um filmezinho que mostra, né, eles entrando numa caminhonete daquela, então entra o índio, o chefe lá, o dono da casa, a caminhonete vira pra cá, entra a mulher dele do outro lado, equilibra, e entra aqueles gordinhos tudo atrás. E eles tudo tomando Coca-Cola, Pizza Hut e tal. A média de vida desses índios americanos, dessa mesma tribo, é 40 anos e eles morrem de diabetes e hipertensão. A mesma tribo, no lado mexicano, que é miserável, que trabalha com arado puxado a boi, eles são magérrimos. E sabe qual é a média de vida deles? Sim.
70 anos. Mas eles são miseráveis, eles só comem tortilha, Claro. né? Claro. Eles não têm a comida processada, né? Esses alimentos que já vêm pronto, que tem à mão Sem e dúvida. que se oferecem, inclusive se fala que botam uns aditivos, né, para te repetir. Isso, muito hiperpalatáveis, que a gente chama. Isso. São alimentos tão bons que tu não para de comer. Isso que estimula Isto. as glândulas salivares, né? Exatamente. E exatamente. aquela história do chocolate também, né? Exatamente. Tu só sente prazer enquanto tu tá comendo. Exatamente. Tu parou de comer e aí parou. Claro. Tá, o que gera tudo isso? Para quem tem algum recurso, hoje, o que nós estamos vendo? Cirurgias plásticas de meninas, adolescentes, né? Que fazem cirurgias plásticas E harmonizações. e lipo e esse tipo de coisa. Isso é um fato. O outro fato é essa questão, aí vamos entrar na sua parte. Certo. Na tua parte. Eu acho falar. melhor, né? Né? Isso, Tu pode é minha ser. colega de faculdade desde o primeiro dia, né? Angélica. Então é o seguinte, as canetas, as canetinhas. Me fala das canetinhas. Mas é que eu acho isso, exatamente. É como tu diz, se estabeleceu e tem essa influência e tem esse papel de que as pessoas querem atingir esse padrão e acabam, então, se submetendo ao que é de novidade, mas não se dão conta que, na verdade, qualquer dessas medicações super revolucionárias e super importantes que estão surgindo não é para tratar uma perda de 3, 4, 5 quilos. Isto é para ser usado principalmente para o diabetes e, claro, para obesidade como um todo e grandes quadros e tal, né? Passa a ser uma coisa que fica totalmente vulgarizado, digamos assim. Não, Felizmente agora houve um movimento para que tenha que haver a prescrição médica e não seja comprado na farmácia, como vinha acontecendo no Brasil. Inclusive até com assaltos, né? Tu soube que as farmácias não tinham jamais as canetinhas em depósito, porque elas aumentou o número de assaltos à farmácia. Sim, porque o valor é alto. Mas falando nisso, como é que a psiquiatra especialista em transtornos alimentares, em termos generalizados, assim, gerais, como é que a senhora trata? Como é que tu trata os pacientes assim, em geral? Tu não vai aqui... Mas é bem isso. Eu não trato pacientes que têm obesidade. Eu trato pacientes que têm obesidade com transtorno da compulsão alimentar. Como trato e tenho essa especialização em transtornos alimentares. Então, meu público predominantemente, e de todos os meus colegas que trabalham com essa área no Brasil, só para vocês entenderem, nós somos um grupo que hoje é uma comissão permanente na BP, para um fórum contínuo para abordagem da área de transtorno alimentar, né? Porque, de fato, só para deixar claro para o pessoal que vai nos ouvir depois, é que nós temos hoje transtornos alimentares numa prevalência semelhante ao uso abusivo de drogas, mais elevado que o transtorno do humor e mais elevado que o transtorno do espectro autista. E, infelizmente... É um percentual imenso. Não é muito, porque, na verdade, o transtorno de humor é em torno de 1 a 2% de prevalência no mundo. E nós estamos em torno, principalmente do transtorno de compulsão alimentar, da ordem de 1,8%. Prevalência, assim, epidemiologicamente falando. Os transtornos, por exemplo, de uso abusivo de substâncias, do ponto de vista epidemiológico, é em torno de 3, 5%. Então, tem prevalências consideradas elevadas, obviamente, e o transtorno de compulsão alimentar e os comportamentos considerados inadequados, eles têm essas prevalências um pouco mais altas. Mas, então, voltando a isso, nós temos, infelizmente, uma situação no Brasil. Quando me perguntas como é que eu trato isso, nós temos predominantemente grupos
ligados a instituições públicas brasileiras, como instituições universitárias, que têm ambulatórios de transtornos alimentares, atendendo em nível secundário e terciário. Então, a gente praticamente não sabe o que acontece na rede pública. Não há Na atenção primária. nenhuma política pública para atender adolescentes, mulheres adultas jovens, mas também homens com transtorno alimentar de qualquer ordem, anorexia, bulimia e transtorno de compulsão alimentar. Então, a gente está ainda, nesses últimos, eu diria para ti, nos últimos 30 anos, lutando para tentar criar ambulatórios para atendimento dos casos leves na rede pública. E a gente não tem avanços. Hoje, no Brasil, só para ter ideia, existem 20 serviços públicos para atender transtorno alimentar e temos conhecimento de 27 privados. Então, na verdade, no Brasil, existem, pelo nosso conhecimento, 50 ambulatórios de transtorno alimentares para o Brasil inteiro. Para atender 200 milhões de pessoas, quer dizer, Então, assim, é nada, nada, né? absolutamente. Não, por exemplo, na Inglaterra, poderia nos falar sobre isso, houve leis obrigando a diminuição da quantidade de açúcar e sal nesses alimentos. Certo. Sim, industrializados, sim, né? sim. E na Inglaterra eles têm uma legislação específica. que Mas, assim, nos outros lugares do mundo, deixando a obesidade, falando no transtorno alimentar, eu te diria assim, obviamente tem muito mais serviços e estão inseridos, principalmente na Austrália, por exemplo, o transtorno alimentar é considerado algo de saúde pública. Tem que ajudar, tem que ter serviço, tem que assistir o paciente que tem isso, porque o dano disso ao longo de um tempo é muito significativo. Pois é, isso agora que eu quero entrar contigo, né? A questão seguinte da perspectiva de vida. Isto. O paciente com esse tipo de transtorno, Isso. ele tem porque aí associa outras doenças, né? Perfeito. A própria hipertensão, o diabetes, né? Sim, Sim. Eu até gostaria que tu enumerasse assim, quais são as doenças mais comuns causadas pelo transtorno alimentar. Tá, não, diferente da obesidade. Quando tu me perguntas, as doenças do transtorno alimentar é o seguinte, são transtornos que iniciam muito cedo, então, principalmente na adolescência, invadem a vida adulta. Então, há a permanência do transtorno por muitos anos, obviamente, quanto não atendido precocemente. Quanto mais crônico, pior o prognóstico, certo? Tá, isso no transtorno alimentar. Isso. Está aí na obesidade. Na obesidade, inegavelmente, hoje a obesidade é campeã Sim, mas de associação com todas as doenças orgânicas. Exato. Então, com hipertensão, com doença cardiovascular, com diabetes, então, uma somatória, com demências, com câncer. Então, há uma série de patologias que vão acompanhar. Então, o indivíduo com obesidade, ele tem uma sobrevida menor. Né? Ele vive menos, Ele né? vive menos, porque ele tem, ao longo do seu percurso, complicações que acompanham o dado da obesidade. Não, eu vejo, por exemplo, eu que trabalho no ambulatório de bariátrica lá do Hospital Universitário de Canoas, né, que tem um número muito grande de cirurgias. Então, tu vê assim, eu trabalho às vezes com pacientes que têm 180 quilos, né? Certeza. Então, eu vejo, por exemplo, uma paciente hoje que eu atendi, que perdeu 60 quilos na dieta. Claro. Né? E eu disse para ela, vem cá, nesse ritmo talvez tu nem precise fazer a cirurgia, desde que tu consiga manter isso. E ela diz, olha, a minha hipertensão e o meu diabetes já estão controlados. Exatamente. Né? E principalmente na cardiologia, né? Sem dúvida. Quer dizer, porque na verdade a pessoa carrega a outra em cima dela, né? dúvida. Então ela sobrecarrega Sem dúvida. o coração. E aqui eu lembro uma frase do nosso grande mestre, Darcy Abuchain, Certo. que ele dizia
que entre os adolescentes a gordura era para esconder as características sexuais secundárias, como tipo de uma defesa. E me chama a atenção isso, quando que ele nos ensinou, Sim. porque muitas vezes eu pergunto assim, para os pacientes, pessoalmente, né? Mas quando é que tu começou a aumentar mais o teu peso? Gestão alimentar. Né? Quer dizer, a partir de que idade? E a maioria é na adolescência. Mas hoje nós estamos com problema na infância, né? A obesidade infantil é um fenômeno hoje, né? A preocupação é imensa, mas concordo. E também no transtorno alimentar. Porque, na verdade, quando a gente diz que o indivíduo desenvolve um transtorno alimentar, geralmente ele está com dificuldades em todas as áreas do desenvolvimento. E vai incluir a sociabilização dele, a vida sexual dele, tudo isso fica comprometido pelo próprio transtorno alimentar. E claro que quanto mais precoce a gente intervém, e diria-se assim, ó, por exemplo, nós temos 50% de recuperação total do transtorno alimentar. 25% permanece com alguns sintomas e 25% nunca se recuperam e envelhecem. A vida segue com o transtorno alimentar. Tipo, uma pessoa que foi uma adolescente com anorexia nervosa, que segue a vida e está envelhecendo com transtorno alimentar, principalmente se não recebe o atendimento adequado, que não é um atendimento simples, porque ele é muito específico e ele exige, de um modo geral, uma equipe bem treinada para avaliar. E talvez isso torne, então, a dificuldade de implantação de serviços, inclusive na rede pública. A gente acredita que os casos leves, um bom médico clínico no posto de saúde poderia dar conta de uma pessoa jovem que chega lá restringindo a alimentação, vomitando e tal, e que ele pudesse abordar se ele tivesse conhecimento. A gente tem se dado conta, Ricardo, que hoje não tem dúvida, tu sabe o que é um transtorno alimentar. Na nossa época de faculdade, ninguém nos falava disso. Não existia isso. Isso não existia. Nós não tivemos aula sobre isso. Não existia. É. Então, isso passa a ter uma representação como algo preocupante a partir da década de 70, 80 no mundo. E aqui, então, nem se fala. Vem muito depois com essa preocupação. Porque se notou, inclusive com relação ao dano à saúde dos transtornos alimentares no mundo inteiro, que ele tem um impacto muito importante. Como ele predomina em mulheres, só para tu ter ideia, é na idade reprodutiva e na idade da inserção no mercado de trabalho. Então, quantas mulheres acometidas desses transtornos, porque são mais predominantemente nas mulheres, têm um dano muito significativo na vida reprodutiva e na vida de inserção no trabalho. Então, é isso que a gente fala, que se a gente consegue avançar em atendimento de quadros leves, menos vão chegar a um quadro mais grave, que exige, então, um atendimento mais específico, como eu falava anteriormente, de uma equipe que, no mínimo, tem que ter um psiquiatra, tem que ter um bom clínico, tem que ter um psicólogo ou um psiquiatra com formação em psicoterapias, porque é a indicação, e muitas vezes o psicofármaco. A gente acaba usando principalmente para a bulimia, para o transtorno de compulsão alimentar. Anorexia nervosa, não há remédio senão o alimento. Então... Aí duas questões que tu deixou. Uma, a família. Perfeito. Quer dizer, a família, o apoio familiar, certo, ele é fundamental ou muito prejudicial. Perfeito. Né? Porque às vezes há uma certa sabotagem da família, né? Porque como é que tu vai fazer dieta dentro de casa quando tu abre aquela geladeira de duas portas e tá cheio de coisas que são proibitivas. Mas aí tem um aspecto que é importante, né? Também tem famílias, Ricardo, que são extremamente focadas em dieta e atividade física, exageradamente, e que em casa não pode se comer nada.
Então, também tem esse problema que acaba também repercutindo num jovem, numa criança, num adolescente que vem já com uma família com esse perfil. Como tem aquelas que ingerem demais, tem as que têm uma preocupação enorme com isso. Sim, eu me lembro de uma menina que deve, talvez, não sei se tu é ligada no tênis, a Capriati. Ela vivia treinando e eles começam a treinar muito jovens, idade de 10 anos, 8 anos. E ela tinha uma tendência a engordar, aumentar de peso. E ela não podia tomar sorvete, ela não podia e ela era um prodígio. Quando ela tinha quase 15 anos, ela não chegou aos 15 anos, ela abandonou tudo. E ela aumentou de peso assim extremamente, que ela se atirou a comer, porque era totalmente proibido. Então ela queria, ela dizia, eu quero comer sorvete, eu quero comer chocolate. E essa vida de esportista de alta performance, né? Não pode, né? Então, e tu vê, vê até nos próprios jogadores de futebol, também, né? Eles param de jogar e a maioria... Sim, o Ronaldo Nazário, lembra? Ele dizia que tinha transtorno da compulsão alimentar. Depois pelo menos ele pôde, provavelmente ele foi avaliado e perceberam que ele tinha um transtorno alimentar. Falaste da família, dos pais em especial. Na anorexia nervosa, eu te diria assim, é fundamental o papel dos pais. Porque a gente acredita num tratamento onde a gente, de novo, entrega o poder de realimentar o filho para os pais. Sob orientação médica, como eu te falei, mas é os pais que vão, digamos, retomar o que fizeram no início da vida. Os pais são as pessoas que mais sabem dos seus filhos. Então, se um tempo importante da vida eles foram capazes de alimentar aquela criança para que ele pudesse sobreviver, a gente acredita nisso, que principalmente na anorexia nervosa serão os pais que terão esse papel sob auxílio de uma equipe que vai orientar como fazer. Eu lembro que eu tive uma paciente que tinha anorexia nervosa e o pai dela, e ela me contava o desespero dela, o sofrimento, que o pai dela dizia assim, tu é uma gorda, como dizendo assim, tu é feia, né? E para a criança, a criança feia, a criança bonita, que nasce bonita, que é bonitinha, ela é a privilegiada. Claro. E a criança obesa, né? Eu lembro que esses dias um colega me contando isso, que quando ele era criança, ele sofreu muito, ele me dizendo, porque ele era gordinho. Então, tem muito bullying, né? Muito bullying. E tem bullying em casa. Então, na verdade, a gente diz que a distorção de imagem corporal, que é algo que todos nós temos uma imagem corporal, ela é formada desde o nascimento. Então, ela vem se constituindo dependendo da etapa da vida do desenvolvimento. E muito dessa imagem corporal está atrelada aos comentários dos pais acerca da tua imagem, do teu corpo. Então, realmente, tu tens razão quando tu diz isso. Se tu tem um pai e uma mãe que trazem esse peso, a criança tenderá... Muitas vezes a gente recebe como gatilho uma criança que tinha obesidade ou que tinha ganho exagerado e passa a fazer uma restrição alimentar e chega a uma anorexia. Mas é importante dizer, tem que ter outros fatores concomitantes. Eu não posso dizer que esse é o único que vai fazer com que esse adolescente desenvolva um transtorno alimentar da ordem de uma anorexia nervosa. Agora, é óbvio, né, que a família ela tem que ver, né, quando a criança está muito emagrecida, por exemplo, né, é impossível não ver. Mas tu sabe que não vem. Eventualmente, primeiro que é muito camuflado. Uma pessoa que tem uma anorexia nervosa e que tem esse comportamento alterado e que restringe, eles costumam usar recursos para impedir que os pais vejam o quanto eles estão perdendo peso. Não, mas a gente vê casos, por exemplo, a internet é
Um lugar muito pernicioso, eu diria, né? Tem muita coisa boa, mas tem Tem muita coisa ruim. danosa. Por exemplo, nessa área aí da anorexia e bulimia, Sem dúvida. das meninas tem chats que elas ficam mostrando os ossos. Isso. Tá? Mas é impossível da família não ver uma criança que está... Eu estou falando em emagrecimento exagerado, né? Exatamente. Assim, mas custam. Então, eu vou te dizer que, em média... Negam. Então, tá, vamos lá. A palavra é nega. Em média, um adolescente que desenvolve uma anorexia nervosa, ela chega para nós, para ser atendido, em torno de 8 meses, 1 ano de evolução de doença. Essa é a média. Então, aí que os pais resolvem buscar ajuda para tratar esse adolescente. E, inicialmente, é uma coisa muito curiosa, porque eles têm uma coisa também muito característica dessas famílias, que é: eu não vejo que ele tem qualquer tipo de problema. O problema dele é que ele não quer comer. Então, eles transformam algo que é bastante importante no contexto do desenvolvimento de um adolescente em algo que não é nada. Então, eles dizem: olha, eu não sei o que aconteceu. Ela só não está comendo. Sim. E não conseguem ver o que vem concomitante. Ou seja, por que ela passa a não comer? Assim como na bulimia, que também é outro transtorno que tem esse impacto, porque os pais muitas vezes, mas é mais escondido, a bulimia é muito mais escondida que a anorexia. Uma pessoa pode ter comportamentos alimentares inadequados, como vomitar, usar laxante, usar diurético uma vida, sem que o companheiro, a mãe, o pai saibam. Então, são transtornos um pouco diferentes na sua expressão. A anorexia está escancarada a partir da perda de peso. A bulimia, não. Então, são essas coisas, como tu diz, que são negadas, dificultam buscar. E outra coisa, não é só a dificuldade de buscar, é onde encontrar tratamento. Então, voltando ao Brasil, nós temos, na verdade, dificuldade em encaminhar pais de baixa renda, de média renda, para um tratamento ligado a instituições públicas que dispõem de equipes treinadas para lidar com o transtorno. Que também tem essa questão das tendências, né? Antigamente, há um século atrás, ser obeso, inclusive a beleza. Certamente. Tinha que ser... Por exemplo, quando eu nasci, tinha aquele prêmio Bebê Johnson. Eu ganhei o prêmio Bebê Johnson. É mesmo? Eu pesei 4,5 kg. Sim, filhos macrossômicos, mães diabéticas, exatamente. Né? Meus primos, meu irmão era impressionante. E achavam bonito. Era lindo, né? Então, e ainda tem esse encanto do bebê que é saudável, que é gordinho, que é bonitinho e tal, né? E como muitas vezes os pais, aí voltando para a obesidade, os pais são tanto quanto acima do peso, com sobrepeso também, parece que aceitam um pouco, mas os problemas que causam, né, da aceitação no grupo, claro, né? Sem dúvida. Sim, mas só para, como a gente está falando aqui, nós temos hoje uma população mundial onde em torno de 50% a 60% tem excesso de peso. Exatamente. 20% no nosso meio, assim, tem obesidade grau 1. Então, é uma quantidade de gente obesa que não tem médico para dar conta, endocrinologista. Não tem. Não tem como dar conta. Então, é um fenômeno que certamente todos nós, profissionais de saúde, estaremos envolvidos mais cedo ou mais tarde. As próximas gerações, eu tenho dito, sabe, que eu falo disso, que não tem psiquiatra que não vai atender no consultório uma pessoa com obesidade. Porque vai atender. Pois é, mas ao mesmo tempo, paradoxalmente, há uma perspectiva de aumento de perspectiva de vida. Exato. Pois é, mas e aí? Como é que se explica isso? Não sei se tanto, né? Porque eu acho que não se tinha... Eu acho que uma pergunta bem interessante tua, que diz, nós temos hoje, 1950, a nossa média de vida era 54. Isso. Hoje é 72. Então, no Brasil. Então, a gente aumentou muito. Agora, o problema é o seguinte, mas o fenômeno da epidemia da obesidade é algo bem mais novo.
Então, até que ponto isso não vai impactar a sobrevida futura? E que também acho que é o tipo de alimento, Sem né? dúvida. Porque antigamente as pessoas comiam alimentos naturais, Toda a né? vida. Então comia o que tinha, comia peixe, Isto. Não, o arroz, o as feijão, frutas, a feira, tu ia à feira, comprava verdura, fazia. Hoje não, né? né? As pessoas se alimentam, às vezes, durante o dia. É muito comum, a gente retoma isso assim com muita frequência do ponto de vista da epidemiologia nutricional. As pessoas passam o dia trabalhando, Isso, então comem qualquer coisa e exato. jantam à noite grandes quantidades. E não sei se e- tu sabe, à noite é o pior momento. Na verdade, não tem insulina para combater o que tu comeste. Sim, porque à noite. não faz movimento, não queima, né? Não tem nada. E não tem insulina também É que para queima. o certo, como é que era? Era Comer, não, tomar café como um rei. isso, Almoçar como um príncipe e a refeição da noite como um mendigo. exatamente. E é verdade E é isso. verdade. É verdade. Tá, agora uma coisa muito preocupante que tu falasse aqui é a questão que na atenção primária, né, não se tem nenhum serviço. Exatamente. Tá, mas aqui nós recebemos essa semana a Carmen Fernandes, Tá. né, que tu conhece, nossa colega lá da Leiga, casada com o Eduardo. Tá, perfeito, perfeito. A Carmen. Tá. A Carmen coordena a atenção primária do Grupo Hospitalar Conceição, com foco em saúde mental. Olha, E isso, então creio que seria seja uma interessante esperança, toda a vida. porque De criar quando tu alguma coisa. exatamente, né? Eu achei sensacional o trabalho dela, que eu vim entrevistar ela aqui, e depois a gente até fez uma matéria sobre essa questão. Até eu gostaria, depois da nossa entrevista, de fazer uma matéria, Cláudia, sobre esse grupo que vocês têm, como é que ele Certo. funciona para receber profissionais, Certo. para que tenham o conhecimento. E eu lamento a ditadura do tempo da nossa produção aqui, né? Então, quero dizer aos nossos amigos, colegas do Espaço Simers, que qualquer dúvida, e eu sei que tiveram, nos encaminhe que nós vamos ter que chamar a Angélica aqui de novo, sem dúvida nenhuma, para esclarecer mais, porque tu viu que esse assunto ele não tem fim, né? Não, e eu acho que muito porque, claro que o transtorno alimentar, insisto em dizer para terminar, né? Não é a mesma coisa que a obesidade, mas eles estão muito inseridos, e eu acho que são, como tu diz, a obesidade é inegável, uma epidemia, um problema gravíssimo de saúde pública. Então, realmente, esses fóruns que a gente possa conversar sobre isso são muito importantes, e eu posso conversar sobre isso como epidemiologista, não que eu atenda obesidade como psiquiatra, mas eu, como epidemiologista, eu acho que eu posso contribuir. E com o transtorno alimentar, eu estou à disposição também, para quem nos assiste, qualquer coisa. Estou à disposição também para voltar aqui, se tu achares interessante, para a gente trabalhar talvez essa ideia de o que se tem em Porto Alegre, o que se tem no Rio Grande do Sul, o que dá para Não, e até avançar. talvez, Cláudia, que é a nossa produtora Cláudia Fleury, se nós pudéssemos trazer a Carmen Fernandes junto para fazer Conversar sobre isso. na questão da atenção primária, da Perfeito. questão dos transtornos alimentares, Perfeito. né? creio que nós estaríamos Muito fazendo interessante. algo Muito bom, importante. muito bom. E não vão querer aqui me denunciar mais uma vez que eu só trago o pessoal da Leiga, da Federal de Pelotas. Eu trago, sabe por quê? Porque esse pessoal é muito bom, é muito competente. É por isso que eles estão sempre aqui, né? Então, quero te agradecer Imagina, é um prazer, Ricardo, prazer estar estar aqui. É um contigo. prazer contribuir. Eu sei que tu é um lutador, como tu ontem dizias no jantar. Eu também sou. E acho que a gente vai provavelmente deixar a profissão de psiquiatra lutando. Não vamos largar fácil. É verdade. Muito obrigada. E hoje foi uma demonstração de mobilização e luta aí na defesa das nossas emergências psiquiátricas, Perfeito. né? Que ontem a gente disse que nós não estávamos comemorando o Dia do Psiquiatra, mas sim mobilizando em defesa da Perfeito. nossa categoria. Porque tu vê, eu estou aqui diante de uma profissional consolidada, com uma carreira consolidada, que está prestando um serviço que é como ela mesma diz,
de luta pela melhoria da vida das pessoas. Exato.